Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, à aflita consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao ocupado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. O livro Vinha de Luz, por Chico Xavier e Espírito Emmanuel. Vamos ver qual a leitura edificante de hoje, que sirva para mim e para todos nós. O teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo. Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores da reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é o dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte há insuportável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los em benefício de todos. Em nome do Divino Doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser um intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Amém. Então, a mediunidade, assim como qualquer outro dom, ela se realiza por meio do movimento e da multiplicação do bem que Deus quer que realizamos, porque Ele, nos concedendo
esse dom, ele quer que a gente multiplique. Ele quer que a gente utilize ele para o bem. E não para a favor de nós mesmos, ou daqueles que a gente gosta, mas a favor de todo mundo. Porque o dom, na verdade, não é nosso, ele é um empréstimo. É uma concessão que Deus nos faz temporariamente. E se estamos temporariamente na Terra, devemos fazer durante todo esse tempo o bem que Deus quer que a gente faça, pelo bom emprego dos dons que Ele temporariamente nos empresta. E ok. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver em qual passagem. Vamos abrir, que seja feita a vontade de Deus e que ajude a todos nós. O Homem no Mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam alcançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos. Mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo de alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres de caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos cilieis e cubrais de cinzas. Não, não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente,
Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Bom, maravilha. O nome da passagem é Um Homem no Mundo. Então, primeiramente, como é o homem no mundo? O homem, ele não vive sozinho nesse mundo. Ele vive com outras pessoas, né? Então, é um homem que necessita dos outros para fazer as suas atividades. Ele é um homem social, certo? E ele é um homem social porque assim Deus quis, certo? Porque foi da vontade de Deus que o homem pudesse sobreviver mediante a ajuda mútua, que é a sociedade, nesse afã, nessa perspectiva de manutenção da vida e da prosperidade de determinada comunidade, quer. Então, pela manutenção da vida, o homem, ele se junta com outros. E como posso dizer, dessa comunidade, dessa ajuda mútua, é que a sociedade progride. Então, o homem no mundo é um homem que não é sozinho. O homem no mundo é o homem em conjunto, é o homem inserido nessa pluralidade, que é a humanidade. A humanidade é plural. E, além disso, o homem no mundo é o homem que está encarnado. É o homem que sofre, né, que padece de todas as limitações carnais. Ou seja, ele padece da fome. E para aplacar a fome, a gente precisa de alimento. Ele padece da sede, né, do sono e de outras necessidades puramente fisiológicas, para que o nosso corpo continue a funcionar plenamente. Então, o homem no mundo, ele é o homem sujeito à natureza, certo? E tudo aquilo que foge do controle, né? Que a gente chama de fato. É tudo aquilo que está para além dos domínios do homem. Então, o homem no mundo, ele também é um homem sujeito à imprevisibilidade desse mundo natural, né? Da natureza. Mas focando aqui na pluralidade, e é claro, né? Nessa condição humana. Por quê? Porque Deus quer que a gente encarnando nesse mundo, que o nosso espírito, por meio da experiência, consiga evoluir, por meio das provações ou das expiações. Então, a natureza, ela com certeza é instrumento divino para a melhor adaptação do homem. A comunidade é instrumento divino para o melhor aperfeiçoamento do ser humano. Então, o homem no mundo é exatamente esse homem que está sujeito a todas essas influências, né? E essas influências que Deus permite que melhor sejam utilizadas pelo homem, como obstáculos à sua progressão, mas que com oração, com fé, o homem consegue passar. Então, aqui no primeiro parágrafo diz que o homem no mundo, ele também precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda de Deus. E a ajuda de Deus se dá por meio dos espíritos, dos elevados espíritos, que podem, por exemplo, ajudar o homem a uma inspiração, a um bom pensamento, uma inspiração que possa, de repente, ajudar o homem a resolver um problema. E fato é que, se eu sou um ser humano, né? Se eu sou um ser humano que eu não tenho bons pensamentos, um ser humano que fala coisas ruins, que faz coisas ruins, que tipo de espírito eu atrairei? Veja,
Se nós queremos a ajuda dos espíritos que Deus manda para nos ajudar, nós também devemos ser esse receptáculo desses espíritos. E se esses espíritos são puros, nós também devemos ser puros. O nosso pensamento, o nosso coração deve guardar essa pureza, para que a gente consiga receber ajuda dos espíritos superiores que são enviados de Deus para nos ajudar nos nossos problemas. Então veja o que é escrito: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Porque, veja, como pode nascer, né, uma flor bela, vamos tomar essa flor bela como uma caridade, com uma justiça, se a terra ela é ruim, se a terra ela não oferece condições para que essa flor ela cresça. Então assim também devemos ser o receptáculo, o coração puro, para que a gente consiga acessar o bem que Deus manda em nosso socorro. E, bom, ao mesmo tempo, agora fazendo referência ao segundo parágrafo, ao mesmo tempo, Deus entende a nossa condição no mundo. E para que a gente santifique essa nossa experiência, muitas vezes essa santificação se dá pelo sofrimento e pela resignação, né, que a gente utiliza a gente santifica o sofrimento, orientando ele a Deus por meio da oração e da resignação. Deus não quer que a gente simplesmente, nessa condição de homem inserido nessa pluralidade de outros homens, que a gente se insule, que a gente viva à margem e longe da sociedade. Porque muitas vezes isso ocorre com o fundamento, né, com o argumento de que eu vou me isolar da sociedade porque a sociedade é um mal. E me isolando da sociedade, eu vou me tornar um espírito melhor. Eu vou me tornar um espírito mais puro, porque eu estou fugindo da ocasião do pecado. Ou então, Deus quer que eu viva essa vida de reclusão, porque assim eu me tornarei uma alma mais pura. Bom, pode ser que você se torne uma alma mais pura vivendo no isolamento. Isso acontece, né? Há aí vários exemplos de monges que se tornaram santos vivendo em mosteiros e longe da sociedade, né? Mas no nosso atual mundo, essa condição da humanidade ela é utilizada por Deus como instrumento para nossa melhora. Então, não é para que a gente fuja da sociedade, é para que a gente, dentro da sociedade, por meio da oração e da paciência, da força de espírito, a gente consiga superar os problemas dessa sociedade, superar os problemas do dia a dia. E assim, progredindo espiritualmente. Mesmo que, abre aspas, que a gente sacrifique, abre aspas, mesmo as frivolidades do dia. E que nesse sacrifício, né, que ele seja feito com um verdadeiro sentimento de amor. Porque se eu simplesmente dispor da minha vida, ou da minha liberdade, mas sem que com esse ato seja feito com amor, ele nada valerá. É como Paulo diz na famosa carta aos Coríntios, que tudo que a gente tem que fazer, para a gente santificar essas obras, a gente tem que fazer com caridade, com amor. Porque senão esse sacrifício será em vão. Se você está fazendo um certo sacrifício, não sei, alguma caridade, mas, por exemplo, para chamar a atenção para si, para que as pessoas vejam o quanto você é uma pessoa boa, veja que aí não há caridade, aí não há amor, aí, na verdade, há egoísmo. E todo o egoísmo afasta a criatura de Deus. Então, todos os nossos sacrifícios, mínimos e máximos, eles precisam ter como fonte, como principal
força e fundamento a caridade e o amor. Bom, então, o que mais podemos dizer? Bom, e esse final aqui que é realmente muito bonito. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. E agora, encerrando com a prece do mesmo livro, na parte de coletânea de preces. Nós temos a segunda prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incultam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Faze, enfim, que nele encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Amém. Bom, meus amigos, minhas amigas que estão escutando, que escutaram até agora, que Deus abençoe a todos nós e espero que esse momento tenha sido um momento de reflexão, um momento principalmente, né, de amor, de oração, e eu espero que Deus permaneça nos protegendo a nossa família, iluminando toda a nossa nação, fortalecendo o nosso espírito, para que a gente consiga superar as nossas provas com resignação, com amor e tendo paciência com as pessoas ao nosso redor, com aqueles entes familiares que muitas vezes são difíceis de lidar, mas veja que todo obstáculo que Deus coloca na nossa vida, ele é uma oportunidade pra gente, pro nosso espírito se melhorar. Então pense dessa forma, que agradecemos a Deus por esses obstáculos, porque Ele reconhece que a gente tem força suficiente para passar por esses obstáculos da melhor maneira possível. Então, se Deus confia na gente, Deus que é o Todo-Poderoso, que é a criatura que contém em si a máxima perfeição, o máximo amor, se Deus acredita na gente, nós também temos por dever acreditar em nós também. Nesse sentido, a gente consegue superar os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, pedindo a Deus que, nas nossas orações, que aumente o amor dos nossos corações para que a gente consiga perdoar. Porque não há perdão sem amor. Então, que Deus aumente em nossos corações esse amor, essa caridade, para que a gente consiga, superando os nossos desafios e santificando as nossas obras, realmente progredir, tendo como principal fundamento a caridade e o amor nas nossas obras. Então é isso. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, meu Deus, e abençoe a todos nós que estão presentes. Amém.